Round 6, hoje eu vou trazer ela aqui no canal, então vamos comigo, sejam bem-vindos ao Crawl Geek. Round 6, o grande sucesso da Netflix, não está sendo esse fenômeno sem motivos. A série proporciona fortes emoções e entretenimento para quem gosta do gênero, sem dúvidas. O visual é marcante, com a simbologia de formas geométricas e o contraste de cores. Reações viscerais são despertadas por algo aparentemente ingênuo, como brincadeiras de criança se tornar um jogo mortal e macabro, e o próprio apelo pelo horror e a violência. Isso sem falar na crítica social muito válida, sobre os vícios de uma sociedade onde alguns têm tanto a ponto de não saber com o que gastar e inventarem jogos assim para passar o tempo, enquanto outros sequer conseguem garantir a sua sobrevivência. Nesse ponto, a série se comunica muito bem com a outra obra também coreana e vencedora do Oscar, Parasita, e com outro sucesso improvável da Netflix, o longa O Poço. Mas apesar do plano de fundo muito bem montado e de todo o impacto visual, a obra também precisa de um roteiro coeso, evitando contradições e quebras de premissas para proporcionar uma experiência perfeita. E acredito que Round 6 falhou nisso, apresentando um último episódio anticlimático que foi lento, arrastado e que despertou irritação tanto em mim quanto em vários outros telespectadores. Mas antes de mais nada, não deixe de se inscrever aqui no canal, nos ajudando bastante com a sua inscrição e comentando o que você está achando dessa série e de outras, além de falar sobre desenhos ou animes que você goste e que com certeza iremos trazer aqui. O último foi Caverna do Dragão, espero que você tenha visto. Tivemos arcos não fechados, sequências totalmente desnecessárias, causando plot twists empobrecedores e violando as próprias regras criadas pelo autor da obra. A seguir, seguem 5 desses erros que eu identifiquei. Número 1. O arco do detetive Wang Chou-hu foi inútil e inconclusivo. Teve um tempo enorme de tela e não saiu daí nenhum resultado concreto. Não vejo como essa trama dele com o irmão enriqueceu a história de algum modo, se é que isso não deu em nada. Ele se corrompeu e ficou do lado do irmão? Ele virou um prisioneiro? O chefe de polícia que ele conseguiu contactar foi investigar algo? Nada disso é informado. E todas as ações do policial acabaram não tendo relevância alguma na trama principal. Não influenciaram o desfecho da história, nem de modo secundário. Número 2. O arco do velho ou Yunnan ter sobrevivido e fazer parte do jogo, ser até o fundador, foi absolutamente desnecessário. Meio que empobreceu a história, acabando com uma das coisas mais legais, o sacrifício da amizade dele com o protagonista, o Ji-hoon. Número 3. O jogo violou suas premissas e trapaceou. O próprio diretor disse que o mais importante era todos terem igualdade, mas o velho ou Yunnan conhecia o jogo. Ele deu a ordem de parar a briga no dormitório, garantiu a vitória de um dos participantes no jogo da bolinha de gude. Injusto para todos os demais, sendo este justo protagonista de Ji-hoon quase uma solução ex machina para o protagonista avançar. Além disso, foi totalmente injusto os vidros explodindo depois da prova da ponte, machucando seriamente a jogadora Kang Si-baeok, que venceu a prova com todos os méritos. É uma quebra de contrato da regra que o próprio enredo colocou. Qual a justiça de uma vencedora ser punida e de ir para o próximo jogo sem condições físicas devido a um ferimento causado após o fim da rodada anterior? Isso também lembra mais uma oportunidade aberta, mais um arco não fechado, que é da própria jogadora número 67. Ela também foi apresentada como engenhosa, e conseguiu neutralizar o gás que faz dormir no carro de transporte, e viu o caminho. Depois conseguiu se infiltrar nos dutos de ventilação e espionar os organizadores. Porém, depois simplesmente cancelaram o desenvolvimento dela como personagem inteligente e rebelde, e ela simplesmente se conformou em ser mais uma jogadora. Não poderia ter havido uma interação dela com o detetive
amarrando ambos os arcos, criando novas possibilidades de roteiro. Número 4. A depressão do protagonista de Rum, no episódio final. É meio que irreal. Ninguém fica um ano naquela tristeza toda. Cientificamente, o luto se ameniza entre 1 a 3 meses e a pessoa retorna ao ritmo da vida normal. É fato, não foi plausível. Nem construírem um cara que tinha empatia, uma bondade. E esse cara passar um ano sem cumprir a promessa de tirar o irmão da colega do jogo, a Cia Bayok, do orfanato, ou ajudar a mãe falida do amigo. Meio que irreal, não acham? Número 5. Sem sentido e desnecessário aquele final onde o cara resolve buscar a vingança, comprar briga contra o jogo. O protagonista de Rum não luta, não é extremamente inteligente e a riqueza dele não é nada diante da que os organizadores do jogo possuem. Logo, ele não tem como ser uma ameaça alguma. Pintar o cabelo de vermelho não transforma alguém num Chuck Norris, por exemplo. Além disso, também venderam a imagem dele como se importando com a família e a filha. Então, não é razoável ele simplesmente abandonar a chance de se reunir com ela, por uma vingança que nem tem qualquer chance de sucesso. Com base nos talentos apresentados do personagem, não é como se ele fosse um Sherlock Holmes, um Michael Scofield, de Prison Break, ou um Tony Stark. É só alguém que deu sorte. Então faria sentido ele ficar com a família. Eu imagino algumas soluções adequadas para todos esses problemas. Começando por não criar os problemas. Não criar narrativas paralelas inúteis para a trama. E as deixar sem fechar. Simplificar. Poderia ter sido aproveitado no desenvolvimento da trama, o arco do detetive, e as tramas da jogadora número 67. E se fosse para não usar o desfecho, não era melhor cortar totalmente esses arcos? E o pretenso plot twist, que o velho Hou e o Nan serem infiltrado e o criador do jogo não agregou em nada, somente criou furos no roteiro, causando uma perda de coesão e contradição com as próprias regras da trama. E é o tipo de coisa que comprova que, às vezes, falta aplicar o preceito do menos é mais. Tentaram surpreender demais o espectador, fazer algo pretensamente inteligente, mas falharam nisso, ao trazer de volta o jogador número 1. Então foi isso, galera. Esses foram os 5 erros que você não deve ter percebido durante a série. Espero que você tenha gostado e assistido o vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever, compartilhar com seus amigos e comentar o que você está achando aqui do canal, de uma série que você tenha visto, que queira que eu traga, né, eu ou os meus amigos aqui no canal. E não deixe de dar uma conferidinha no último vídeo, a Caverna do Dragão, e o último episódio, o Hacking. Eu acho que você deve gostar. Tamo junto, Hunters!